Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luana, esse é o canal Brasileiro no Egito e hoje eu vou fazer um vídeo aqui, um bate-papo, enquanto eu me maquio, ou seja, uma aqui fala, contando pra vocês como que foi o meu casamento aqui no Egito. Eu nunca falei sobre isso antes. Nunca falei sobre como que aconteceu, como que foi todo o processo do casamento, como que foi o dia do casamento. Muita gente já me perguntou, Luana, por que você não mostrou o seu casamento, fez um vídeo, como que foi a festa? Já vou adiantando que eu nunca falei sobre esse assunto, porque eu nunca tive registros, eu não tenho nenhuma foto, não tenho nenhum vídeo do dia. Pra ser sincera, eu achei que não era um assunto interessante pra trazer pro canal. Mas, pelo número de pessoas perguntando, eu acho que sim, é um assunto que vocês querem saber, né? Bom, antes de começar o vídeo, já se inscreve, já vai deixando o seu like e coloca aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, assim, conversando, um bate-papo, assim, pra gente conversar enquanto você lava a louça, enquanto você tá dirigindo ou pegando o busão pro trabalho, tá me ouvindo, tá me assistindo. Bom, hoje eu vou sair. Eu vou aqui perto de casa, gente, vou aqui perto de casa, mas eu vou fazer um vídeo pra vocês, vou gravar um vlog. Porque, como vocês sabem, eu coloquei um post aí na nossa comunidade. Eu tô gravando vídeo toda semana aqui pro canal. São vídeos mais simples, como vocês estão vendo, naquela super produção de cinema que eu fazia antigamente. E aí eu tô postando todas as segundas e quartas-feiras, entre as 6h30 e 7 horas da noite. Esse é o nosso calendário de postagens agora pro Brasileiro no Egito. E o meu outro canal, o Escândalos das Arábias, eu tô postando toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira é dia de escândalos, tá bom? Então, gente, é o seguinte. Eu vou começar arrumando minha sobrancelha. Eu não vou mostrar, tipo, direitinho minha maquiagem, porque a minha maquiagem é uma tristeza, tá? Inclusive, muita gente falou da minha sobrancelha no outro vídeo que eu fiz. Não é que eu fiz nada essa sobrancelha, gente, é porque eu não tenho sobrancelha, ó. Eu não tenho sobrancelha. Eu fiz micropigmentação. Aí eu tinha que refazer, né, pra fixar mesmo, e aí eu descobri que eu tava grávida. Então, desde então, eu nunca mais fiz, porque eu amamento, então não pode fazer. Então, eu sempre corrijo a minha sobrancelha com uma canetinha, com alguma coisa, né, pra não ficar parecendo que eu sou careca de sobrancelha. Bom, vamos à história do dia do meu casamento. Primeiro de tudo, eu não tive festa. Meu casamento não foi um casamento egípcio tradicional, porque, como vocês sabem, os casamentos aqui são, tipo assim, é basicamente a festa mais importante na vida de uma pessoa, né? Eles não são muito de fazer festa, de comemorar aniversário, essas coisas. Eles até fazem, sabe? Mas não é aquela coisa super... Como a gente brasileiro, que faz festa, faz churrasco pra tudo. Não, eles não são assim. O que eles gostam de comemorar mesmo é casamento, né? Todo mundo coloca sua melhor roupa, faz aquelas festas enormes, aquelas coisas, festa de arromba mesmo, que gasta muito dinheiro, justamente nos casamentos. E eu não tive isso. Eu não tive um casamento tradicional. Começando porque eu sou gringa, um monte de gringa que eu conheço não teve casamento tradicional. Algumas tiveram, outras não. Porque assim, gente, o casamento é muito assim, pra família, sabe? Pra nossa família. E eu não tinha como trazer minha família pra cá. Então não tinha como eu fazer, pelo menos pra mim não fazia sentido, em gastar numa festa que só ia ter a família do Ahmed. Não ia ser legal pra mim, sabe? Então, isso já é um motivo. Segundo motivo, a gente não tinha como pagar a festa. Na verdade, a gente não tinha nem onde morar. Quando a gente se casou, a gente não tinha nem onde morar. Então, a gente estava vendendo o almoço para comprar a janta. E aí, como a gente não tinha grana, como que a gente ia fazer? Como que a gente ia pagar festa, ia pagar apartamento e todo aquele monte de coisas que geralmente os egípcios fazem? A gente não tinha como fazer. Daí a nossa solução foi casar somente no civil. Então, o nosso casamento, ele foi feito todo bonitinho, registrado na embaixada, no ministério, né, que eu esqueci o nome agora, que é um local onde a gente faz de fato o casamento, né, registra toda a documentação, faz o contrato, porque aqui os casamentos, eles são um contrato, né. E aí, a gente meio que se casou, gente, falando bem sincero pra vocês, eu sempre me achei, assim, muito nova pra casar, antes dos 30, né. Eu até falei pra vocês em outros vídeos do outro canal que eu considero uma idade boa pra casar, tipo 25 ou mais. Se você já tem uma estabilidade financeira e tudo e tal. A gente não tinha essa estabilidade financeira, a gente não tinha estrutura pra casar. Mas aqui no Egito funciona desse jeito.
É muito difícil você ficar com alguém sem estar casado. Por quê? Você não pode fazer nada com a pessoa, absolutamente nada. Você, por exemplo, não pode alugar uma casa se você não está casado, se você não tem documentação de casado. A não ser que sejam 2 gringos. Tipo, se eu tivesse com outro brasileiro, tudo bem. Mas como é um egípcio com uma gringa, não pode, de jeito nenhum. Tem que mostrar a documentação de casamento quando você vai alugar. A maioria das casas aqui é muito difícil conseguir alugar com uma pessoa que não exige a documentação, porque aqui é considerado, tipo, adultério. Se você viver na mesma casa, ou tiver relações, ou tiver relacionamento com uma pessoa, né, que você não é casada. Os 2 podem ir pra cadeia. Sempre que a gente ia viajar, a gente fazia muito trabalho, tipo, de levar clientes para passeio, sabe? Foi bem no comecinho, a gente nem tinha nossa agência ainda. A gente levava os clientes para passear, porque eles seguiam a gente no Instagram e aí eles chamavam a gente para fazer passeios. Ou às vezes a gente ia fazer traslado do aeroporto para os intercambistas que vinham para a cidade que a gente morava. E a gente não tinha esse documento, né, de casamento para a gente poder se hospedar no hotel, a gente poder viajar junto, fazer as coisas junto. Então, meio que tudo vai meio que levando você para esse caminho, sabe, do casamento. Porque meio que não tem opção, não tem o que fazer. Assim, nunca teve uma pressão da família, do Ahmed e tal, pra gente se casar. Nunca teve mesmo. Mas foi a questão mesmo da situação, que a gente não podia fazer absolutamente nada juntos por conta da documentação. E aí, tipo, a gente pensava, cara, a gente não tem como avançar na nossa vida, no nosso relacionamento, em tudo, assim. Até mesmo para ele, pro Brasil, era muito mais complicado. A questão de documentação, de visto. Nossa, gente, tudo era complicado. Tudo era complicado. Meio que tudo ia levando a gente pro caminho do casamento. E aí a gente sentou e falou, olha, por que a gente não faz logo o nosso casamento? E pronto, a gente já tá junto e não sei o que, sabe? Vamos fazer logo esse casamento, aí a gente já fica livre pra poder fazer o que a gente quiser, e etc, etc, etc. E se não der certo, a gente separa e pronto, e acabou. E aí nós começamos o processo, de fato, de fazer a documentação. Que o processo chato, gente, chato pra caramba. Tão chato quanto essa espinha gigante que eu tô aqui, ó. Nossa, eu tô com uma espinha enorme, gente, que assim pegou o meu queixo quase que inteiro. Não sei se dá pra ver, mas daqui até aqui eu tô sentindo a espinha. Tipo, parece que essas espinhas internas, sabe? Só por Deus. Eu tenho um adesivo de colocar na espinha pra esconder ela, mas eu não sei onde é que ela tá, onde é que tá esse adesivo. Eu procurei a casa inteira. Eu comprei uma cartela com um monte de adesivo. E eu não faço ideia onde é que entrou. Mas paciência, né? Ó, eu uso esse corretivo aqui da Maybelline, não sei se vai aparecer aí. Eu gosto dele, porque ele é prático de aplicar. É só você girar aqui, né, assim. Gira assim, aí já sai, pronto. Aqui não tinha, tipo, um site onde você entra e vê, quais são os documentos que você precisa para fazer o casamento no Egito. Não tinha. A gente não tinha esse negócio de IA, de inteligência artificial, ChatGPT, que você joga lá e aparece o que você quiser saber, ele responde. Você tinha que ir pesquisando ou perguntando para outras pessoas que já tinham casado antes para eles te derem um norte, assim. Era muito arcaico o modelo, sabe? De documentação, de casamento, o processo é bem arcaico. Tudo é papel para lá, papel para cá. Eu lembro que tinha uma menina, que ela é brasileira, ela tinha casado com um egípcio, ela conversava comigo bastante nas redes sociais, e aí eu perguntei pra ela como que era o processo, porque eu não conseguia achar em lugar nenhum. Tinha só um blog, um blog, na época dos blogs mesmo, né, que o pessoal escrevia blog na internet, né, quando você pesquisava aparecia blog fulana de tal, aí tinha um blog de uma brasileira que tinha casado com um egípcio, aí tinha umas fotos dela lá no casamento. E ela explicava, assim, meio que numa listinha quais os documentos que ela tinha usado. Mas, assim, aquele blog era muito antigo, eu nem sabia se a documentação era a mesma. Essa era a única fonte que eu tinha encontrado desse processo de como se casar mesmo. Esse foi o único lugar que eu encontrei. Porque o casamento entre uma gringa e um egípcio não é o mesmo tipo de documentação que você faz num casamento de egípcio com egípcio. De egípcio com egípcio é muito fácil, mas quando é com a gringa,
é muito mais complicado o processo e você não casa no mesmo lugar. Os egípcios também fazem o contrato de casamento. Às vezes eles assinam na mesquita. Gente, é muito diferente. Quando a gringa não é muçulmana, não dá pra fazer esse casamento na mesquita. A mesma coisa é se eu fosse fazer meu casamento com o Ahmed, como ele é muçulmano, né? Na igreja no Brasil, não ia dar certo. Pelo menos a maioria das igrejas não aceita que a pessoa seja de uma religião diferente. Ele teria que se converter, né? Tipo, ou aceitar Jesus, digamos assim, pra poder se casar comigo na igreja. Até por isso mesmo também que a gente não fez nenhum tipo de casamento religioso, porque nós temos religiões diferentes. Enfim, aí nesse blog, gente, eu não sei se vocês já viram esse blog, eu acho que ele sumiu da internet. Era de uma moça que casou com um egípcio. Aí parece que ela postava tudo, assim, né, no blog dela, porque naquela época não tinha muito... As pessoas estavam começando a usar o Instagram bastante pra esse tipo de coisa, pra documentar a vida. E aí, eu lembro que eu acho que teve uma fofoca rolando que ela divorciou do cara, porque o cara foi pro Brasil com ela, aí chegou lá, traiu ela com outra mulher. Enfim, gente, foi um rolo. Aí só sei que esse blog acho que sumiu. Mas eu consegui usar essa listinha e também essa pessoa, essa menina que conversava comigo, me passou os documentos que ela utilizou para fazer o casamento. Daí comecei a ir atrás dos documentos. Não foi muito difícil não, foi bem tranquilo. O que foi chato mesmo foi os documentos egípcios que a gente tinha que fazer. Porque a gente tinha que trazer o documento do Brasil, aí traduzia para inglês e do inglês para o árabe. Aí cada vez que traduzia tinha que pegar um carimbo aqui, um carimbo acolá, um carimbo aqui, um carimbo lá. Gente, tudo ia carimbo, tudo ia ter o carimbo. Até os documentos que eram egípcios mesmo, tipo, feitos no Egito mesmo, no cartório, tinha que ir no outro lugar, lá na PQP, pegar um carimbo, depois pegar um carimbo no carimbo, é uma coisa assim de louco. Aí a gente ia que nem barata tonta, de um lado pro outro, carimbo, 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 carimbo. Aí às vezes a gente ia no lugar e falava assim, ah não, só precisa desse carimbo. Aí quando ia apresentar o documento, ah não, vocês não pegaram o outro carimbo. Eu falava, gente, eu não aguento mais ver papel. Não é difícil o processo, mas é tão maçante, sabe? Não é difícil mesmo, é maçante, é chato. Ah, e o pó que eu uso é esse aqui, ó. Chama... Pra que eu tô mostrando a esponja? Infallible 24 horas, da L'Oréal. Eu gosto dele porque ele é tipo... Aliás, eu acho que eu comprei a cor errada. Essa não é a minha cor. Mas eu gosto muito dele porque ele parece... Ele é bem grosso, assim, parece uma base quando você passa, sabe? Ele diz que é base em pó. É base em pó. Então, gente, daí... onde é que eu tava mesmo? Esqueci o que eu tava falando, meu Deus. Olha só que engraçado. O documento de casamento aqui, pra você fazer, né, pra você casar, você precisa fazer um exame de sangue. Eles chamam de exame de teste de saúde, um negócio assim. Você precisa ir no hospital público fazer um exame pra você comprovar, eu acho que você não tem nenhuma doença, alguma coisa do tipo. Ou também para comprovar se você tem incompatibilidade sanguínea, né, para ter filhos. É um negócio assim, com o seu parceiro. Porque tem alguns tipos sanguíneos que acho que causa problema, né, para ter filhos e tal. E aí, a gente foi no hospital para fazer, né, a gente vai lá no postinho, no hospitalzinho e pede. O que eu achei mais engraçado é que a enfermeira falou assim, ah, tá bom, responde esse questionário aqui. Aí deu um papel pra gente, aí tava perguntando lá, você tem diabetes? Não. Você tem pressão alta? Não. Você tem problema, não sei o quê? Não. Aí a gente ia marcando, tic, tic, tic. Aí a gente entregou o papel pra ela e falou, e agora, a gente vai fazer o exame? Aí ela voltou já com o certificado assinado. Falou, não precisa fazer exame não, toma aqui. Eu falei, ué, pra que eles pedem um exame se eles nem fazem um exame? Eu fiquei assim, besta. Tem um monte de gente que faz o exame mesmo, tem que fazer mesmo, eles coletam de verdade. Só que no postinho que eu fui, lá na cidade do Ahmed, ela fez só isso. Ela fez um monte de pergunta, acho que tava com preguiça de coletar o exame, não sei. Fez um monte de pergunta e falou, tá bom, toma aqui, ó. Me deu o certificado e eu falei, tá bom. E fui embora. Ai, gente, muito bizarro. Daí, quando chegou o dia, né, finalmente, do casamento, quando a gente já tava com todos os documentos já certinhos, aí eles marcam pra gente um horário, né, que a gente tem que ir, mas aí não adianta nada marcar o horário, porque você chegar lá, minha filha, é a sua sorte. Você tem que ir o mais cedo possível, por quê? Porque é um monte de gente, é assim, um monte de gente naquele prédio, que pelo amor de Deus,
Se eu não me engano, é o Ministério da Justiça, onde é feito os casamentos. Se eu não me engano, tá, gente? Eu não lembro direito, faz muito tempo. E aí a gente teve que levar 2 testemunhas. E as testemunhas só podem ser homens. Tem que ser homens acima de 18 anos. Mas aí o Ahmed chamou 2 amigos dele que moravam no Cairo, porque na época a gente não morava no Cairo, né? E esse lugar onde faz o casamento é no Cairo. E eles vieram, coitados, ficaram o dia inteiro lá presos com a gente fazendo esse documento. Porque, oh meu Deus do céu, que processo lento, pelo amor de Deus. A gente chegou super cedo, a gente apresentou o documento, tava tudo certinho, aí começou, gente, a dança das cadeiras. A gente ia pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, que nem umas baratas tontas naquele prédio. E eu lembro, a minha lembrança mais, assim, vívida desse dia é que tava bem frio. Então eu tava, tipo, com roupa de frio, jaqueta, tudo. E por mais que as pessoas achem que é um dia glamouroso, o dia do casamento e tudo e tal, eu tava de tênis, calça jeans e jaqueta, gente, porque tava um frio lascado. A gente pegou um ônibus, várias horas, bem cedo, a gente saiu de madrugada. Então, gente, eu não ia ir de vestido. E além, e uma roupa, assim, formal, pelo amor de Deus. E além do mais, ninguém lá tava casando, assim, de vestido. Só tinha uma menina que eu fiquei até com dó dela. Eu não sei se ela era gringa ou o quê. Ela tava com uma roupa de casamento, assim, civil, um vestido branco. E, gente, o prédio era tão zoado, era tão fuleiro, era antigo, tudo antigo, velho. Tinha muita, assim, o pessoal trabalha lá fumando, eu acho. Porque na hora que eu entrei, eu já sentia, assim, parecia que tinha aberto, assim, uma churrasqueira, assim, aquela fumaça de cigarro. Eu fiquei o dia inteiro cheirando cigarro. Eu saí de lá com dor de cabeça, assim, enxaqueca mesmo, explodindo minha cabeça e dor de garganta de tanto que eu cheirei cigarro naquele lugar. Porque todo mundo fumava lá dentro. Acho que o povo trabalhava fumando. Eu não entendo como que pode um negócio desse. Mas aqui é meio que, assim, ok fumar em lugares fechados, lugares públicos. Não tem problema, sabe? Nossa, gente, cadê o meu pincel? Aqui. A Lailinha tava brincando com o meu pincel. Aliás, ela pega a minha bolsa de maquiagem e começa a brincar. E taca a maquiagem pro chão. E taca a maquiagem lá, taca a maquiagem cá. Suja a minha cama de maquiagem. É uma coisa, gente. Aí teve uma gringa, gente, que eu não consigo esquecer. Ela era americana e o marido dela era egípcio, né? Eles estavam lá fazendo casamento também como a gente. Aliás, eu acho que de todos os casais, a gente era o mais normal, assim, do lugar. Porque só tinha gente estranha, sem brincadeira. Era cada casal esquisito que eu fiquei, gente, pelo amor de Deus. Gente, sabe? Essa gringa mesmo, essa americana, por que eu sei que ela é americana? Por quê? Tava demorando demais pra fazer o processo. Ela tava ali esperando um tempão já. Mas assim, esperando há muito tempo. Antes da gente chegar, ela já tava lá. E o processo só enrolava. Porque nesse dia, eles estavam fazendo uma atualização lá no sistema pra fazer várias coisas por computador. Porque era tudo papel. Acho que até hoje, assim, tudo é papel. Tudo aqui no Egito é papel, muita burocracia, tudo tem que ter documento físico, nada tipo, tem sistema, sabe, é digital. E eles estavam meio que tentando implantar esse sistema digital justamente nesse dia que a gente foi lá. E, obviamente, eles parecem que não tinham treinado, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Então, tava uma bagunça enorme. Tudo que eles estavam fazendo era assim, fazia no papel, depois registrava no sistema do computador. Então, tudo tava 3 vezes mais lento. Daí ela começou a ficar brava, essa gringa. E ela começou a gritar. Eu não sei o que lá, eu sou americana. Porque eu sou americana. Vocês têm que me atender, eu não sei o que, tipo assim. E aí o egípcio, eu não sei se ele ficou bravo, ele começou a brigar com ela, tipo, empurrar ela, sabe? E o egípcio dava pra ver que ele não era o tipo de egípcio assim, como é que eu posso explicar? Que você pensa assim, esse cara realmente, ele vai casar com a gringa e vai dar certo. Eu não querendo ser preconceituosa, mas o cara, ele tinha um jeito muito estranho. Ele era meio assim... Como é que eu posso explicar? Tipo, cheio de gíria, assim, não sei o quê. E eles não pareciam um casal normal, porque ela era, tipo, bem brava, ele também bem, não sei o quê, empurrando ela empurrava ele. Sabe? Um cabaré, gente, um cabaré aquele casal. Eu queria muito saber o que deu nesse casal aí, se deu certo, se ela divorciou dele. E dava pra ver também que ela era bem mais velha do que ele. Não querendo ser preconceituosa e nem etarista, tá? Não venham com esse papo pra cima de mim. Mas, gente, é óbvio. Porque, assim, da cultura
daqui na sociedade, aqui em geral, não é normal que um cara case com uma mulher mais velha. Nem um ano mais velha. Imagine, tipo assim, uma diferença, sei lá, de 10 anos é muita coisa. Pra eles é muita coisa. Pra mim não importa, mas estou falando como que eles, né, como que eles se sentem em relação a isso. Não é muito normal um cara casar com uma mulher muito mais velha. Todos os caras casam com alguém da mesma idade ou com a mulher mais nova. Mas, enfim. Aí, né, gente, chegou a nossa hora de fazer lá o documento. A gente fez o documento, tudo certinho, né? Fizemos o contrato. Aí, lá no contrato, você pode colocar as suas cláusulas, né? Por exemplo, eu não quero que meu esposo faça isso, aquilo, outro. Tipo, você pode escrever o que você quiser. Se vai ser cumprido ou não, aí já são outros 500, né? Porque se for contra alguma coisa que fira o direito do seu esposo ou que seja contra a lei, óbvio que não vai acontecer, não vai rolar. Mas é normal que, tipo, as mulheres coloquem condições no contrato. Tipo, meu esposo não vai me impedir de, sei lá, cursar a faculdade. Você não pode fazer isso e isso. Se você casar com outra esposa, nós vamos nos divorciar automaticamente. Você também coloca no documento de casamento o seu dote, né? Você pode colocar o seu dote, que é o valor que você vai exigir que o seu esposo te dê, né? Quando vocês casarem, ele vai dar na sua mão. Ele tem que dar esse valor na sua mão. Só que, como na época a gente não tinha nem, como eu falei pra vocês, estava vendendo almoço pra comprar janta, óbvio que eu nem ia pedir um monte de dinheiro pra ele, sendo que a gente não tinha, né? Ele não tinha. Eu não era assim, gente, pelo amor de Deus, a gente não casou por dinheiro. E mesmo eu sempre falo para as meninas, não sejam bestas, tem que pedir um dote bom mesmo. Mas ali na minha situação, na nossa situação, a gente era muito jovem, a gente não tinha grana e graças a Deus, Deus nos abençoou. Hoje a gente tem nossa casa, temos nosso trabalho, temos tudo bonitinho, certinho, a gente conseguiu tudo juntos, graças a Deus. Mas naquela época era a época das vacas magras. Daí eu coloquei um valor simbólico, tá, gente? Foi um valor simbólico. E graças a Deus, eu já tive o triplo, do dobro, do quadriplo de todo esse valor. Pra mim, o que importa não é a questão de dinheiro. Eu também já tinha a minha... eu já tinha trabalho, eu já tinha, sabe, dinheiro guardado. Então, eu não tava realmente de olho no dinheiro, nem nada do tipo. Então, eu não me importei muito com esse negócio de dote. Eu coloquei um valor simbólico. Até porque... meio que o governo, se eu não me engano, eles pegam uma porcentagem desse valor como se fosse uma taxa. Daí eu falei, quer saber? Bota um valor baixo aí e é isso aí. E aí colocamos o valor, tudo certo. Fizemos o documento, tudo bonitinho. Aí, né, meu povo, a gente foi embora. Aí a gente tava revisando o documento assim, falando, tá não sei o quê, nananana. Aí o Armin Júlio assim falou, peraí. Aí o que foi? Ele... o seu nome tá escrito errado? Lá no documento ele é todo árabe. Se eu achar uma foto aqui, eu vou colocar pra vocês. O documento é todo árabe. Eles pegam o seu documento lá em inglês, você assina, e eles pegam o seu passaporte. Então ele pegou meu passaporte pra bater assim, ó, passaporte, cara crachá, cara crachá. E o homem fez questão de escrever o meu nome como Duana, não como Luana. Ele trocou a primeira letra do meu nome. Em árabe, ficou Duana. Então, todo mundo que lia o documento falava que o meu nome era Duana. Aí eu falei, meu Deus, olha o problema que isso vai dar quando for traduzir esse documento pro Brasil. Vai dar mó dor de cabeça, pelo amor de Deus, vamos consertar esse documento antes de a gente ir embora. Beleza. A gente voltou lá no local. No dia seguinte, a gente já tava pronto para ir embora, tivemos que voltar lá no local. Aí a gente foi no mesmo cara que fez o registro e falou, meu filho, meu querido, você escreveu o nome dela errado. Não pode isso aqui, você escreveu o nome dela errado. Olha aqui o passaporte, é Luana, não é Duana. Ai, gente, eu tô colocando uma sombra aqui, a minha sombra, a Lailinha quebrou a minha sombra em 350 pedaços. Então, e eu esqueci de pegar a minha outra sombra, eu tô aqui no quarto dela sem outra maquiagem, então eu vou ter que passar a sombra quebrada mesmo na minha cara. Ai, meu Jesus. Ai, gente, vocês não sabem o que ele fez. Vocês não estão preparadas para saber o que ele fez. Ele pegou o nosso documento de casamento e falou assim, não, isso aí é fácil de consertar. Eu, na hora, pensei assim, meu Deus, ele já deve estar acostumado a fazer esse erro, né? Porque aí ele pegou o documento e ele escreveu, tipo assim, rasurou o documento de casamento com uma caneta e escreveu Luana e botou um carimbo em cima com a data atualizada.
Aí eu falei, é sério que ele rasurou o nosso documento? É sério? Vai ficar assim mesmo? Aí ele falou, não, isso aqui já é suficiente, isso aqui já tá tudo certo porque tá carimbado. Ele carimbou a rasura que ele fez. Aí eu falei, tá, né? Se ele tá falando que assim tá bom, então quem sou eu pra duvidar? Aí beleza, a gente foi embora, tudo certo, tudo maravilhoso. Daí um mês depois, a gente foi atrás de um lugar, de um cartório, pra gente fazer o documento de casamento digital, né? Porque aqui você faz o documento, aí você... Como a gente precisava ficar andando com esse documento pra todo lado, tipo, quando a gente viajava, quando a gente ia hospedar, quando a gente ia alugar a casa, sempre precisava, daí a gente foi atrás de fazer uma versão digital, que é um papelzinho menor, e ele já vem todo digital, bonitinho ali. E a gente pode fazer várias cópias dessa e colocar na carteira, colocar, sei lá, na mochila, na bolsa. E aí a gente foi no cartório lá imprimir essa versão digital. Olha, ficou bom. E aí, gente, quando ele imprimiu, o que estava escrito? Dou R$10 para quem acertar. Tava escrito o quê? Duana, no documento digital. Ou seja, ele rasurou o documento físico e esqueceu, ou pelo menos estava com preguiça, de atualizar o meu documento no sistema. Até pouco tempo atrás, meu nome ainda estava Duana, tá, gente? No meu documento de casamento, porque a gente ficou realmente com o saco cheio de ir lá e trocar e arrumar tudo isso. A gente nunca tinha tempo. E aí, quando a Laila nasceu, que a gente resolveu arrumar para não ficar errado no documento de nascimento dela, né? A gente resolveu arrumar esse negócio aí. Aí agora, depois de um tempão, que o meu nome tá certo. E também, eu também já fiz como que fala? É a transcrição do meu documento de casamento para o Brasil. Então, a gente é considerado casado tanto no Egito, quanto no Brasil também. Agora, a gente tem uma certidão de casamento também brasileira. Aí, ficamos tudo certinho, tudo bonitinho, graças a Deus. Mas foi assim, o dia em si foi um caos, foi um trauma. Mas no final das contas, o importante é que deu certo. O importante é que deu certo, estamos casados há muito tempo já temos nosso documento no Brasil tudo bonitinho, né? E uma curiosidade que eu não sabia, quando a gente fez o nosso documento no Brasil, eu descobri que quando você casa assim, você faz o casamento em outro país, automaticamente eles registram o seu casamento no Brasil como comunhão parcial de bens, né? Que é aquela comunhão que você meio que compartilha todos os seus bens a partir do momento que você casou. Só que, ao mesmo tempo, aqui no Egito, uma mulher gringa, no caso, que não é muçulmana, uma mulher cristã, como é meu exemplo, eu não posso herdar nada do meu marido, porque ele é muçulmano. Ou seja, uma cristã não pode herdar de um muçulmano. Só muçulmana pode herdar de muçulmano. Então, se você, por acaso, se casou com um muçulmano e mora no país muçulmano, saiba, minha querida, que você precisa ter seus bens no seu nome, tudo bonitinho, separadinho. Se vocês têm uma casa juntos, vocês têm que ter o nome dos dois no cartório registrado, bonitinho, porque se esse rapaz, minha querida, bater as botas, você fica zerada, você não herda nada. Já pensou? Já pensou no problema? Então tem que pensar nisso aí também, mulherada. Bom, eu esqueci o meu batom, então eu vou passar agora. Esqueci, não tá aqui na minha bolsa. Mas aqui está a make, ó, bem basiquinha. Essa é a make que eu faço todo santo dia pra gravar pra vocês, nada demais. É bem simplesinha mesmo, só... Vocês perceberam que eu não gosto de passar base, né? Ainda mais, tipo assim, se eu não vou pra uma festa e tal, eu não passo base porque fica muito pesado na minha pele, que a minha pele é muito oleosa, então eu não gosto. Aí eu só passo mesmo pó. Aí, ó. Um pó, um corretivozinho, como que chama? Máscara de cílios, um blush, ó, já era. Minha maquiagem é bem rápida. Eu demorei um pouco mais hoje porque eu tô gravando pra vocês, mas eu faço bem rapidinho. E essa foi a história do dia do meu casamento, gente. Esse foi o perrengue do meu casamento. Vocês já imaginavam que o meu casamento foi assim? Um perrengue? Eu nunca tive vergonha de falar sobre isso. Nunca tive vergonha, vocês sabem muito bem. Eu nunca escondi que
que eu nunca fui rica como a maioria das influenciadoras que aparecem na internet. As pessoas acabam pensando que todo mundo é rico, todo mundo tem dinheiro pra fazer uma puta de uma festa de casamento com um monte de gente, não sei o quê. Infelizmente, a vida não é um morango, meu povo. E a realidade das pessoas não é igual. Então, a gente não teve festa por conta disso. Anos depois, eu cheguei a perguntar, mas você não quer fazer uma festa de casamento? Aí ele falou assim, nossa, não, de jeito nenhum, aqui não pega bem você depois de já estar casado, já ter filho, fazer festa de casamento. Não pega bem. As pessoas vão, tipo, tirar sarro, assim, porque todo mundo já sabe que você casou, então não faz sentido. Então eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, a gente pode fazer, né, pra comemorar o nosso aniversário de casamento, a gente pode fazer uma sessão de fotos pra gente ter uma lembrança, tipo, que a gente não tem nada. Eu nunca me vesti vestido de noiva, nunca tive buquê. Ele falou, a gente podia fazer uma sessão de fotos, assim, na praia e tal, com uma roupa branca, pra, tipo, ter como lembrança, sabe? Aí, ele falou pra fazer isso esse ano. Aí, como eu tava grávida, aliás, grávida não, eu tava com a Laila já, eu falei, não quero fazer não, tô sem paciência. Aí, quem sabe, daqui, sei lá, no ano que vem, algo assim, a gente faça uma sessão assim de fotos, sabe? Só pra quando a Laila crescer, a gente ir lá e mostrar, olha, isso aqui é as nossas fotos, a gente não teve um casamento, mas essas são as nossas fotos de aniversário de casamento, sabe? Meio que pra simbolizar. Bom, coloca nos comentários se vocês que são casadas, vocês tiveram festa ou vocês só casaram no civil? E se você que tá solteira, tá aí planejando seu casamento, você vai casar no civil ou você vai fazer uma festa de arromba? Eu nunca tive a ideia, assim, de fazer uma festa de arromba também, porque eu acho que é muito dinheiro gasto pra uma noite só. Eu pensava desse jeito. Então, a gente nunca teve isso de, gastar super pra fazer uma festa só para as pessoas verem a festa, sabe? Eu nunca tive isso. Eu sei que tem muita gente que faz a festa porque quer ter essa memória, essa lembrança e tal. Mas, cara, eu acho muito dinheiro pra fazer uma festa de casamento só pra fazer uma festa, sabe? Então, se for uma festa simples, até que vai. Mas uma festa de arromba com, sei lá, um monte de coisa, tudo caríssimo, eu não acho que vale a pena. Eu pegaria essa grana e ia fazer uma viagem na Europa, sei lá, ia viajar assim, no Nordeste, fazer uns 30 dias assim rodando todo o Nordeste do Brasil, todas as praias do Sul, sei lá. Mas eu não ia gastar tanto dinheiro numa festa. Qual que é a opinião de vocês que eu quero saber? Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!